Se você é um homem com mais de 50 anos, casado ou em um relacionamento estável, talvez já tenha pensado: agora que tenho minha parceira, não preciso mais me masturbar. Mas e se eu te dissesse que esse pensamento pode estar roubando parte da sua vitalidade, do seu desejo e até da sua saúde prostática? Pois é. O que muitos homens não sabem é que a masturbação, depois dos 50, não é apenas prazer, é manutenção. Assim como o coração precisa de exercício e os músculos precisam de movimento, o pênis também precisa de treino. E ignorar isso pode acelerar o envelhecimento sexual e até afetar sua energia no dia a dia. Hoje eu quero te mostrar algo que a maioria dos homens só descobre tarde demais. A masturbação regular é um dos pilares do autocuidado masculino após os 50. E não estamos falando de vício nem de adolescência tardia. Estamos falando de fisiologia, hormônios, circulação e autoconfiança. Nos próximos minutos, você vai entender por que o pênis também precisa de exercício, assim como qualquer outro músculo do corpo. O que acontece com seu organismo quando você para de se estimular sexualmente? E como criar um protocolo de manutenção sexual simples, natural e cientificamente embasado para recuperar sua libido, fortalecer a ereção e melhorar até o humor. Mas antes, deixa eu te contar algo que muitos homens ignoram. A partir dos 40 anos, a testosterona cai em média 1% ao ano. Aos 55, isso significa cerca de 15% a menos de testosterona circulando no sangue. Isso impacta diretamente seu desejo, energia, massa muscular e até sua disposição mental. E não é só isso, a circulação sanguínea também tende a piorar. Menos sangue chega ao pênis, dificultando ereções fortes e duradouras. A boa notícia é que há uma forma natural e prazerosa de reverter parte disso, usar o corpo a seu favor. Estudos da Harvard Medical School e da Cleveland Clinic mostram que a atividade sexual, incluindo a masturbação, melhora o fluxo sanguíneo peniano, regula hormônios e reduz o risco de disfunções eréteis e prostáticas. É literalmente um treino vascular. Quando você se estimula, ativa pequenas artérias e músculos internos do pênis que dependem de oxigênio e sangue para se manterem saudáveis. É por isso que especialistas chamam isso de exercício fisiológico do pênis. Pense nisso como um carro parado na garagem. Mesmo o motor mais potente começa a travar se não é ligado por semanas. O mesmo acontece com seu sistema sexual. Se você não o liga regularmente, o corpo começa a esquecer como ele funciona. Os nervos ficam menos sensíveis, a resposta erétil enfraquece e o cérebro perde a conexão com o prazer. E aqui está o ponto mais importante. Isso não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Muitos homens, por vergonha ou pressa, acabam resolvendo rápido, sem conexão, sem consciência corporal. Mas o verdadeiro benefício vem de uma prática consciente, um momento de cuidado, não de descarga. Durante o vídeo, eu vou te ensinar como montar seu protocolo pessoal, baseado em 3 pilares. Frequência ideal, quantas vezes por semana trazem benefícios sem causar fadiga. Método correto, como transformar o ato em um treino de circulação e sensibilidade. Apoios naturais, alimentos e nutrientes que potencializam o efeito, como o zinco, o ômega 3 e a vitamina D. Tudo com base em estudos sérios e práticas reais de homens que, mesmo aos 60, mantêm um vigor de quem tem 35. Mas antes de entrar nesses detalhes, quero quebrar um mito que limita milhares de homens maduros. A ideia de que desejo e potência têm prazo de validade. Na verdade, o que determina sua vitalidade sexual não é a idade no RG, é a forma como você cuida da sua circulação, do seu sono, da sua mente e do seu próprio corpo. Em lugares como Japão e Itália, onde os homens vivem mais e se mantêm ativos sexualmente até idades avançadas, a cultura de autocuidado é constante. Alimentação limpa, movimento diário e, sim, vida sexual ativa e sem culpa. Então, se você sente que sua libido diminuiu, que sua ereção não é mais a mesma ou que sua confiança caiu, relaxa, não é o fim, é um sinal de que seu corpo está pedindo manutenção. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Como restaurar a potência, a sensibilidade e o prazer natural, de forma segura e sem depender de remédios.
Porque, no fundo, o verdadeiro segredo não está em pílulas milagrosas, está em voltar a se conectar com seu corpo. Com conhecimento, paciência e prática, você pode reacender o fogo, melhorar sua circulação e recuperar o controle da sua energia sexual, algo que muda completamente a forma como você se sente, se relaciona e vive. Então fica comigo até o final, porque nas próximas partes eu vou te mostrar, passo a passo, como aplicar o protocolo de manutenção sexual 50+, quais suplementos realmente valem a pena e quais hábitos silenciosos estão sabotando sua testosterona sem você perceber. Seu corpo pode envelhecer, mas sua potência não precisa. E o primeiro passo começa hoje. Antes de falarmos sobre o protocolo de manutenção sexual, é importante entender por que tantos homens perdem o desejo e a potência com o passar dos anos. Não é só idade ou falta de vontade, é biologia, hormônio e estilo de vida. Mas a boa notícia é que tudo isso pode ser revertido com hábitos consistentes. Depois dos 50, 3 grandes mudanças acontecem no corpo masculino: queda da testosterona, redução da circulação sanguínea e aumento do estresse físico e mental. Vamos começar pela testosterona, o hormônio símbolo da virilidade masculina. Ela não serve apenas para o desejo sexual. É responsável pela energia, massa muscular, motivação, foco, humor e até pela saúde cardiovascular. Mas, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, os níveis de testosterona caem, em média, 1% ao ano após os 40. Parece pouco, mas com o tempo isso se acumula. Aos 60, um homem pode ter 20% a menos desse hormônio em circulação. E isso já é suficiente para causar fadiga, perda de interesse sexual, menos firmeza nas ereções e até irritabilidade. O segundo fator é a circulação. Com o envelhecimento, as artérias perdem elasticidade, o sangue flui com mais dificuldade e a oxigenação diminui. Menos sangue chegando ao pênis igual a ereções mais fracas. Mas não é só isso, a má circulação também prejudica o cérebro, o coração e os músculos. Por isso, o treino vascular, tanto físico quanto sexual, é essencial para a vitalidade. E o terceiro vilão é o estresse. Trabalho, preocupações financeiras, filhos, responsabilidades. O corpo responde liberando cortisol, o hormônio do estresse. Em excesso, ele bloqueia a produção de testosterona e atrapalha o sono. E sem um bom sono, seu corpo não consegue produzir o hormônio do crescimento, nem regenerar tecidos, ou seja, o ciclo da fadiga se repete. Agora, o que tudo isso tem a ver com masturbação? Tudo. A masturbação, quando feita da forma certa, atua diretamente nesses 3 sistemas. Ela ajuda a equilibrar os hormônios, melhorar o fluxo sanguíneo e reduzir o estresse. Um estudo publicado no Journal of Sexual Medicine mostrou que homens com vida sexual ativa, incluindo masturbação regular, apresentavam níveis mais altos de testosterona e melhor circulação peniana. Outro estudo da Harvard Medical School observou que a ejaculação frequente, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, reduz o risco de câncer de próstata em até 20%. Ou seja, longe de ser algo a evitar, é um mecanismo de manutenção fisiológica. Mas aqui vem o segredo que quase ninguém fala: não é qualquer tipo de masturbação que traz esses benefícios. O rapidinho no banho que a maioria dos homens faz por hábito não ajuda em nada, pelo contrário, pode reforçar padrões de ansiedade sexual e ejaculação precoce. A diferença está em transformar o ato em um treino de consciência corporal e vascular. Quando você desacelera, usa lubrificante e foca nas sensações, está oxigenando os tecidos, treinando o controle da excitação e fortalecendo a comunicação entre cérebro e corpo. É literalmente um exercício de resistência sexual. Pense no seu pênis como um músculo. Se você para de treinar, ele atrofia. Mas se você exercita de forma inteligente, com regularidade e consciência, ele responde com força, firmeza e sensibilidade. Além disso, a masturbação consciente ativa o sistema nervoso parasimpático, aquele responsável pelo relaxamento profundo. Durante o orgasmo, seu corpo libera endorfina, serotonina e dopamina, neurotransmissores ligados ao prazer e à sensação de bem-estar. Essas substâncias ajudam a reduzir o estresse e melhorar o humor, o sono e até a concentração.
E há outro detalhe poderoso: ela ajuda o cérebro a se manter sexualmente ativo. Homens que passam longos períodos sem estímulo sexual tendem a perder o interesse natural. O cérebro desaprende a associar prazer e desejo. A prática regular reativa essas conexões e mantém a mente alerta, o que é essencial para a saúde cognitiva e emocional. Mas antes que você pense que isso significa fazer todos os dias, calma. Assim como qualquer treino, o corpo precisa de descanso. O ideal, segundo pesquisas da Mayo Clinic, é 3 a 4 vezes por semana, com intervalos de recuperação entre os dias. Menos que isso, o benefício é pequeno. Mais que isso, pode gerar fadiga ou queda na sensibilidade. A duração também importa. Sessões de 15 a 20 minutos trazem melhores resultados porque promovem dilatação vascular real. É o tempo necessário para aumentar o fluxo sanguíneo e estimular a liberação hormonal. Resumindo: testosterona cai naturalmente com a idade, mas pode ser estimulada com atividade sexual e física. Circulação é fundamental para a ereção e precisa ser treinada. Estresse é inimigo do desejo e a masturbação consciente ajuda a controlá-lo. Tudo isso faz parte do que chamo de Protocolo de Manutenção Sexual 50+, uma rotina que combina prazer, autocuidado e fisiologia. Na próxima parte, eu vou te ensinar passo a passo como aplicar esse protocolo, incluindo frequência, técnica e os alimentos que naturalmente potencializam o desempenho sexual masculino. Agora que você entende o que acontece no corpo masculino depois dos 50, é hora de transformar esse conhecimento em prática. O Protocolo de Manutenção Sexual 50+, é uma rotina simples, mas extremamente eficaz, criada para manter a circulação, a sensibilidade e o vigor sexual de forma natural e segura. Esse protocolo é dividido em 4 pilares: masturbação consciente, movimento físico, alimentação estratégica e suplementação inteligente. Cada um deles atua em uma parte diferente da sua saúde sexual e, juntos, formam o sistema que mantém o motor funcionando mesmo depois dos 50. Vamos começar pelo pilar número 1, masturbação consciente. O erro mais comum dos homens é associar masturbação apenas ao prazer rápido ou ao alívio do desejo. Mas depois dos 50, o objetivo é outro: condicionar o corpo a funcionar melhor, fortalecer a circulação e treinar o controle da excitação. É literalmente um exercício fisiológico. A regra básica é frequência, duração e método. Frequência: o ideal é de 2 a 4 vezes por semana. 3 vezes é o ponto de equilíbrio suficiente para manter o sistema vascular ativo sem causar fadiga. Evite ficar mais de 5 dias sem estímulo, pois isso reduz o fluxo sanguíneo local e enfraquece o reflexo erétil. Duração: o tempo mínimo recomendado é de 15 minutos. Isso não é uma corrida, é um treino de resistência. Nos primeiros minutos, o corpo começa a aumentar o fluxo sanguíneo. Nos minutos seguintes, os vasos se dilatam e o pênis recebe oxigênio suficiente para fortalecer as paredes musculares internas. Método: use lubrificante, isso é essencial. Sem ele, há atrito, tensão e ansiedade. Com lubrificante, o cérebro relaxa e você consegue simular as condições reais do sexo, trabalhando o controle e a percepção corporal. Durante o processo, varia a velocidade, o ritmo e a intensidade. Isso mantém o cérebro ativo e melhora a conexão neurológica entre o prazer e o corpo. Agora, uma dica de ouro: não se apresse para terminar. O benefício não está na ejaculação, mas no processo. A masturbação consciente é um treino de foco, paciência e autodomínio. Você está ensinando seu corpo a controlar o prazer, não a ser controlado por ele. Enquanto prática, respire fundo. Observe como seu corpo reage, como o sangue flui, como a excitação cresce e diminui. Essa percepção aumenta o controle durante o sexo real, melhora a confiança e reduz a ansiedade de desempenho. Esse é o treino físico e mental que muitos homens ignoram, e é aqui que mora a diferença entre um homem de 50 que se sente vivo e outro que acredita que sua potência acabou. Agora vamos ao segundo pilar: movimento físico. Não há saúde sexual sem circulação. E não há circulação sem movimento.
Homens sedentários têm até 60% mais chance de sofrer disfunção erétil, segundo dados do National Institute on Aging. Por isso, o protocolo inclui atividade física leve e regular, especialmente exercícios que ativem o quadril, o abdômen e as pernas, as regiões mais ligadas ao fluxo sanguíneo pélvico. Você não precisa de academia. 3 vezes por semana, 20 a 30 minutos de caminhada rápida, agachamentos, prancha e alongamentos pélvicos já bastam para aumentar a testosterona natural e melhorar a oxigenação do corpo. Quer um exemplo simples? O exercício chamado ponte de quadril. Deite-se de costas, dobre os joelhos, apoie os pés no chão e eleve o quadril lentamente, contraindo os glúteos. Faça 10 repetições, 3 séries por dia. Isso ativa os músculos pélvicos e melhora diretamente o fluxo sanguíneo peniano. O terceiro pilar é a alimentação estratégica. Aqui, o foco é turbinar a maçã, os 2 fatores que mais afetam a potência e o desejo masculino. Depois dos 50, o corpo precisa de alimentos que sustentem a produção hormonal e mantenham as artérias limpas, para que o sangue flua livremente até o pênis. E isso não tem nada de complicado, é apenas uma questão de escolher melhor o que vai para o prato. Vamos dividir em 3 categorias: construtores hormonais, protetores vasculares e estimulantes naturais. 1. Construtores hormonais. Os hormônios sexuais masculinos, especialmente a testosterona, são formados a partir de gordura boa e proteínas magras. Por isso, inclua diariamente peixes gordos como salmão, sardinha e cavala ricos em ômega 3, que ajuda a reduzir a inflamação e melhorar a circulação. Ovos, principalmente a gema, que contém colesterol bom, essencial para a síntese hormonal. Carnes magras e frango, boas fontes de proteína para sustentar a massa muscular. Abacate e castanhas, gorduras boas que mantêm o equilíbrio dos níveis de testosterona. 2. Protetores vasculares. Esses alimentos limpam as artérias e favorecem o fluxo sanguíneo. Alho e cebola contêm alicina, um composto que reduz a pressão arterial e melhora o fluxo sanguíneo peniano. Tomate, rico em licopeno, que ajuda a proteger a próstata e as artérias. Sementes de abóbora e girassol, fontes de zinco, mineral essencial para a produção de testosterona. Beterraba, um dos alimentos mais potentes para aumentar o óxido nítrico, o gás que dilata os vasos e fortalece a ereção. 3. Estimulantes naturais. São alimentos que dão energia e aumentam o desejo sexual de forma gradual, sem picos falsos. Amendoim e nozes, ricos em arginina, aminoácido que melhora a circulação. Chocolate amargo, acima de 70% cacau. Libera serotonina e dopamina, os hormônios do prazer. Gengibre e pimenta caiena aumentam a temperatura corporal e estimulam a libido naturalmente. E aqui vai uma dica essencial. Evite como veneno 3 inimigos da testosterona: açúcar, álcool em excesso e alimentos ultraprocessados. O açúcar pode reduzir os níveis de testosterona em até 25% por 2 horas após o consumo. O álcool deprime o sistema nervoso central e diminui a resposta erétil. E os ultraprocessados inflamam o corpo inteiro, inclusive os vasos sanguíneos do pênis. Se você quer sentir diferença real, corte refrigerantes e doces por 30 dias. Seu corpo vai responder com mais energia, humor e firmeza. E agora vem o 4º pilar: suplementação inteligente. Suplemento não é milagre, mas, quando usado corretamente, é uma ferramenta poderosa para otimizar o corpo masculino maduro. Os principais nutrientes são: zinco 15 mg por dia, fundamental para a produção de testosterona e a saúde da próstata. Vitamina D3, 2.000 UI por dia, ajuda o corpo a produzir hormônios e melhora o humor. Ômega 3, 1 grama por dia, reduz inflamação e melhora o fluxo sanguíneo. Magnésio, 400 mg à noite. Regula o sono, reduz o estresse e melhora a produção de testosterona. Coenzima Q10, 100 mg por dia. Aumenta a energia celular e o desempenho físico. Vitamina B12, quando há carência, melhora o foco e a disposição mental. Esses suplementos são seguros e bem tolerados, mas devem ser ajustados conforme sua dieta e rotina.
Não adianta tomar zinco e continuar comendo mal, ou usar vitamina D sem se expor ao sol. O segredo está na constância e no equilíbrio. Quando esses 4 pilares trabalham juntos, masturbação consciente, movimento físico, alimentação estratégica e suplementação, o corpo reage rápido. Em poucas semanas, a maioria dos homens nota mais energia, melhor humor, ereções mais firmes e até maior sensibilidade. E aqui entra o bônus invisível: a confiança. Nada desperta mais desejo em um homem do que saber que ele está em controle do próprio corpo. E nada atrai mais uma mulher do que um homem maduro, seguro e vital. Quando você segue esse protocolo, não está apenas cuidando da sua potência, está fortalecendo sua autoestima, sua saúde cardiovascular e até sua longevidade. A ciência é clara. Homens sexualmente ativos depois dos 50 vivem mais e com mais qualidade. Na próxima parte, vou te mostrar como colocar tudo isso em prática, com um plano de 30 dias para reacender sua vitalidade, restaurar seu desejo e recuperar a energia que talvez você ache que perdeu para sempre. Agora que você já conhece os 4 pilares do protocolo 50+, é hora de transformar teoria em resultado real. A partir de hoje, você vai seguir um plano simples de 30 dias que pode mudar completamente sua relação com o próprio corpo. Não é uma dieta, não é uma promessa milagrosa, é um plano de manutenção e reativação natural da sua potência. Pense nisso como um reinício do sistema masculino. Você vai reprogramar o corpo para produzir mais testosterona, circular melhor o sangue, dormir melhor e, principalmente, reconectar-se com o prazer. Vamos dividir o plano em 3 fases de 10 dias cada uma, com um foco específico. Despertar o corpo. Reativar o fluxo. Consolidar o hábito. Fase 1. Despertar o corpo dias 1 a 10. O objetivo dessa primeira fase é simples: acordar o sistema hormonal e vascular. Durante anos, o corpo foi condicionado a economizar energia, agora é hora de mostrar que ele ainda pode funcionar em alto nível. Passo 1. Masturbação consciente. Faça 2 ou 3 sessões por semana, com duração mínima de 15 minutos. Sem pressa, sem culpa. Use lubrificante e pratique a respiração profunda. O foco é sentir o fluxo de sangue e aprender a controlar o ritmo. É treino, não descarga. Passo 2. Movimento leve. Todos os dias, faça 20 minutos de caminhada, bicicleta leve ou alongamentos. O importante é ativar o quadril e as pernas, pois é ali que começa a circulação que alimenta a ereção. Se possível, adicione o exercício da ponte de quadril, 3 segundos de 10 repetições. Passo 3. Cortes imediatos. Elimine refrigerantes, doces e álcool em excesso. Esses 3 venenos são inimigos diretos da testosterona e da circulação. Em poucos dias sem açúcar, você já notará mais energia e melhor humor. Passo 4. Sono. Deite e acorde no mesmo horário. Durma pelo menos 7 horas. Sem sono, não há testosterona. É durante o sono profundo que o corpo produz os hormônios que sustentam a libido e o vigor. Phase 2. Reativar o fluxo. Dias 11 a 20. Agora o corpo já começou a responder. É hora de reforçar a circulação e a produção hormonal. Passo 1. Masturbação regular. Aumente para 3 vezes por semana, mantendo os 15 minutos mínimos. Aqui o foco é consistência. Evite rapidinhas e pratique o controle. Quando sentir vontade de ejacular, pare, respire e volte. Isso treina seu controle ejaculatório e fortalece o músculo pubococcígeo, essencial para ereções firmes. Passo 2. Alimentação inteligente. Inclua diariamente 2 ovos inteiros, mais 1 porção de peixe ou ômega 3, suplementar, não vorso is the quieting made it for so. Sementes, submelters, 1 punhado de castanhas ou sementes. Frutas vermelhas e vegetais coloridos. Beterraba, alho e tomate ótimos para a circulação. Passo 3. Suplementação. Zinco, vitamina D3, ômega 3 e magnésio, os 4 pilares. Esses nutrientes ajudam a equilibrar hormônios, melhorar o fluxo sanguíneo e reduzir o estresse oxidativo, um dos maiores inimigos da virilidade. Passo 4. Respiração e foco. Antes de dormir, pratique 5 minutos de respiração profunda.
Isso ajuda a baixar o cortisol, hormônio do estresse, e a melhorar a qualidade do sono. Homens calmos produzem mais testosterona e têm mais controle sexual. Phase 3. Consolidar o hábito, dias 21 a 30. Agora que o corpo já despertou e o fluxo foi reativado, o próximo passo é fixar esse novo padrão. É aqui que os resultados se tornam permanentes. Passo 1. Mantenha o protocolo completo. Continue com a masturbação consciente 3 vezes por semana, sempre variando o ritmo, posição e estímulos. Isso mantém o cérebro ativo sexualmente e o corpo condicionado. Passo 2. Fortaleça o corpo. Adicione 2 dias de treino de força leve. Pode ser em casa. Agachamentos. Flexões. Prancha. Esses exercícios aumentam naturalmente a testosterona e melhoram a resistência cardiovascular. Passo 3. Hidratação. Beba pelo menos 2 litros de água por dia. A desidratação leve reduz a produção hormonal e dificulta a circulação. Passo 4. Alimentação anti-envelhecimento. Diminua carnes processadas e aumente alimentos ricos em antioxidantes, como frutas, azeite, cúrcuma e chá verde. Esses nutrientes combatem a inflamação e protegem os vasos do pênis e do coração. Passo 5. Avalie os resultados. No final dos 30 dias, pergunte a si mesmo: estou dormindo melhor? Tenho mais energia durante o dia? Minha ereção está mais firme? Estou mais confiante e tranquilo? Se a resposta for sim em 2 ou mais desses pontos, parabéns, o protocolo está funcionando. E quanto mais você o mantiver, mais forte e jovem o seu corpo continuará. Mas lembre-se, isso não é apenas sobre sexo. É sobre vitalidade, autoconfiança e longevidade. Homens que mantêm uma rotina de autocuidado sexual vivem mais, têm menos doenças cardíacas e uma qualidade de vida muito superior. Na próxima parte, vamos fazer um resumo de tudo, com uma reflexão final e o passo seguinte para continuar evoluindo depois dos 30 dias. Se você chegou até aqui, parabéns! Poucos homens têm a coragem e a disciplina de olhar para a própria saúde sexual de frente sem vergonha, sem desculpas e com o desejo real de se manter forte, confiante e ativo depois dos 50. Vamos recapitular o que você aprendeu ao longo deste vídeo. Primeiro, que a masturbação após os 50 Newton não é vício, é manutenção. Assim como o coração precisa de exercício para não enfraquecer, o pênis também precisa de movimento, sangue e estímulo para continuar funcionando bem. Segundo, que o declínio da testosterona, a má circulação e o estresse não são destino, são resultado de hábitos. E a boa notícia é que hábitos podem ser mudados. Terceiro, que um protocolo simples baseado em masturbação consciente, movimento físico, alimentação limpa e suplementação correta é capaz de restaurar a vitalidade, melhorar o humor, equilibrar os hormônios e até proteger a próstata. Quarto, que a verdadeira potência não vem só do corpo, mas da mente. Quando você se cuida, se alimenta bem, se exercita e pratica o controle corporal, nasce uma confiança silenciosa, aquela certeza de que a máquina ainda está pronta. E essa confiança muda tudo, a forma como você se olha, como fala, como toca e como é visto pela sua parceira. E por último, que o segredo da longevidade masculina está no autocuidado constante. Não há atalho, não há pílula mágica, o que existe é consistência. Cuidar da sua energia sexual é cuidar do seu coração, da sua circulação e da sua autoestima. É escolher envelhecer com vigor, não com arrependimento. Pense nisso, um homem de 55 que se alimenta bem, dorme direito, se masturba com consciência e se exercita regularmente, pode ter mais testosterona, mais ereções e mais desejo do que um homem sedentário de 35. Isso não é teoria, é biologia e ciência pura. E agora eu quero te deixar com uma reflexão simples, mas poderosa. A vida depois dos 50 Newton não é sobre perda, é sobre reinvenção. Você não precisa ser o homem que era, aos 30 basta ser o melhor homem que pode ser hoje. Com equilíbrio, respeito pelo próprio corpo e um toque de curiosidade sobre o que ainda é possível conquistar. Então, aqui vai o seu desafio final. Por 30 dias, siga o protocolo completo. Masturbação consciente 2 a 3 vezes por semana.
Movimento físico diário, nem que seja uma caminhada curta. Alimentação limpa, rica em proteínas e gorduras boas. Suplementação com zinco, vitamina D3, magnésio e ômega 3. Sono regular e de qualidade. Em apenas 4 semanas, você vai sentir mais energia, mais foco e mais confiança. E a sua parceira vai perceber também. E lembre-se, isso não é sobre sexo, é sobre vida. Um corpo ativo é um corpo que sente prazer, pensa melhor, trabalha melhor e ama melhor. Se este vídeo te ajudou, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos conteúdos sobre saúde masculina, longevidade e vitalidade natural. Aqui a gente fala sem tabus e com base na ciência, para que você viva mais e viva melhor. E se você conhece algum amigo de 50 a mais que anda cansado, desmotivado ou achando que acabou para ele, compartilhe este vídeo. Talvez o que ele precisa não é de remédio, é de informação. Porque a verdade é simples. Um homem bem cuidado, com autoconfiança e vitalidade, é irresistível em qualquer idade. Cuide da sua máquina. Ela é o reflexo da sua vida. E lembre-se, prazer e saúde caminham juntos. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço e cuide-se!